Olá você que acompanha esta programação, que está conosco nesse trabalho impressionante, sim, me permita utilizar este adjetivo na qualificação do Eureka, nesses 15 anos de atividade. Para nós um privilégio imenso estarmos no ar em rádio. Você nos encontra diariamente de segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, FM 97.1, AM 630, aqui pela E-Paraná. E é claro, a versão estendida às 11h50, sempre em AM também, uma conversa agradável com os nossos colunistas. Falando em colunista e tendo o privilégio de receber um dos nossos professores Eureka, o professor Marco Schiffler, doutor professor Marco Schiffler, que é efetivamente diretor do campus Curitiba, diretor-geral da UTFPR, que nos visita hoje. Professor Marcos, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Marcos. meu amigo, prazer por imenso estar conosco. aqui. Nosso colunista em rádio, você que ouve o professor Marcos pelo rádio, está aqui ao vivo conosco, né, por assim dizer. Sem dúvida, é sempre uma satisfação. Nós que tivemos o privilégio já desde acredito, 2005 já participar, né, desse grande projeto que é a Eureka. Aliás, externo aqui já de antemão os parabéns pela vivacidade, né, pela resiliência e por toda a competência com a qual você conduz esse projeto. Obrigado, amigo. Com vários colaboradores que sempre engrandecem, né, o trabalho realizado. Então, é sempre muito bom, eu fico muito satisfeito de poder participar aqui para nós com você e com os amigos do Projeto Eureka. Para nós é um grande privilégio mesmo estar contigo aqui, Marcos, e falarmos sobre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que não só é a nossa parceira, como é a grande universidade tecnológica desse país, chamado Brasil, e você com essa responsabilidade diante de milhares de alunos que as unidades de Curitiba têm. Sem dúvida. A UTFPR é uma instituição centenária, né? Ela teve origem numa escola de aprendizes artífices, depois ficou conhecida como a Escola Técnica, né, Federal do Paraná, o Cefet, o famoso Cefet, e há 13 anos nós já somos a UTFPR desde 2005. A universidade ela tem hoje, no total, no estado do Paraná, nos seus 13 campi, 38 mil estudantes, né? É um número muito expressivo. Uma cidade. Exatamente. Nós sempre dizemos que o nosso orçamento e a nossa população é maior, talvez que a metade ou mais da metade das cidades, né, do estado. Sim. Nós temos em Curitiba 11 mil estudantes, são 3 sedes aqui na cidade. E, claro, 1.000 servidores com os professores e técnicos administrativos, 27 cursos de graduação, nós também oferecemos 17 programas de pós-graduação em stricto sensu, mestrados, doutorados, cursos de especialização, cursos de extensão. Então, envolvemos, né, toda a comunidade de Curitiba, da região metropolitana, nessas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E há 26 anos, desde que eu abracei essa causa junto ao TFPR, eu acredito que já tenhamos, né, percorrido aí uma caminhada muito interessante e sempre em prol da educação brasileira, da educação técnica, tecnológica, né, da educação em geral aqui em Curitiba e no Paraná e no Brasil. E com maestria. E dentro dessa maestria, o seu processo como docente efetivo da instituição, que agora tem esse privilégio de conduzir a instituição por mais um período. Então, nós olhamos para esse dia 20 de março, foi a sua posse. Exato. E o professor Marcos tomando posse para ter um mandato de 4 anos à frente desse desafio, porque, sobretudo, é um desafio eleito democraticamente pela comunidade toda da UTFPR. Que privilégio, Marcos. Parabéns. Primeiro, você merece, como educador competente que é, com uma figura que gosta da educação. Saber daqueles professores que nós conhecemos aqui, de todo o nosso universo, mais de 600 professores que desfilaram aqui, é desses que dizem assim: a educação é a minha vida. Então farei disso darei todos os meus passos na educação. Sem dúvida. E o tempo passa, né? Veja, são 30 anos praticamente já trabalhando, me sinto muito jovem, né? Mas é claro que já com alguns erros que não cometo mais, com algumas virtudes que eu sempre procuro potencializar, e assim a gente vai conduzindo o trabalho. Inclusive, eu gosto, né, dessa atividade, ou seja, dessa função, porque é a terceira vez que eu fui agraciado pela comunidade, né, para assumir a direção geral do campus. Nós tivemos um mandato de 2008 a 2012, num cenário nacional diferente, né, em relação, inclusive, a projetos de investimento. Nós tínhamos um grande projeto de investimento, que era o projeto Reúne. Com isso, nós conseguimos implantar novas sedes aqui em Curitiba.
construir novos prédios, criar novos cursos, abrir fundamentalmente novas vagas públicas, né? Muitas novas vagas públicas e contratar novos professores. Hoje nós temos então uma estrutura bem maior e o nosso propósito é qualificar essa estrutura. Então hoje nós temos esse mandato que começou no dia 2 de janeiro, na verdade a posse, né, ela foi feita dia 20 agora, mas já estamos respondendo pela pasta desde o início de janeiro. Tivemos um período pró-tempore, né, em 2013, 2012, 2013. Eu tive uma oportunidade também de trabalhar por 2 anos na Prefeitura Municipal, foi uma experiência muito boa, né, como superintendente, e que nós pudemos ter mais proximidade com a realidade do município, em termos de escolas, dos CMEs. Isso é papel também da universidade, contribuir com a educação. E sem dúvida, e aí você foi bem na base. Com os pequeninos, né? Saiu de uma ponta, de uma extremidade. Exatamente. Que é a formação no momento final, a formação doutores, acadêmica, né? Sim, doutores, lá na frente, na especialização, por assim dizer, e depois nos programas, justamente mestrado e doutorado. Então, você vai lá para a ponta e vem para a tenra idade, onde tudo começa. Sem dúvida, e tem que trabalhar sempre em sinergia, né? São os diversos níveis de educação, passando pelo ensino médio, né, que é quem fornece naturalmente hoje os estudantes, né, que nós os recebemos nos nossos cursos superiores. Já há muito tempo nós adotamos o sistema Enem-Sisu, é importante colocar. É importante salientar mesmo nesse sentido, há muito tempo a UTF-PR só recebe ingressos, alunos, por conta do Exame Nacional do Ensino Médio, então do Sisu. Exatamente, houve uma decisão há cerca de 8 anos, 7 anos, né, em que nós, então, no Conselho Universitário, também faço parte do Conselho Universitário, né, da universidade, eleito também pelos pares, e é muito importante porque lá nós deliberamos as ações, as políticas, né, todo o planejamento da universidade. E à época nós deixamos de ter o nosso próprio vestibular. Sim. E passamos a adotar o sistema Enem, né, aliás, o Sisu, a partir das notas do Enem. Hoje nós temos vários dados, né, para mostrar em cima dessas entradas, juntamente com o conjunto das cotas, né, então tem toda políticas afirmativas. As políticas afirmativas das federais, universidades públicas, e hoje nós temos muitos dados em cima desses estudantes, como que eles se portaram durante os cursos, quer dizer, é sempre muito rico, né, esse conjunto de informações, e a gente tem sempre publicado sobre isso. Acompanhamos, obviamente, né? Porque toda aquela polêmica em relação a cotas, vagas preferenciais, discussões disso, daquilo, algumas situações, inclusive, querendo traduzir isso como um demérito e sempre entrando na questão da meritocracia e tudo mais. Ora, a meritocracia, ela parte de um princípio essencial. Você só pode tratar os desiguais com igualdade quando você os equivale, quando há uma equivalência entre eles, senão você sempre dirá que os desiguais ficam desiguais, eles nunca ascenderão, nunca chegarão ao ensino superior em nosso país. E, na verdade, quando uma nação se pensa em nação, não é, professor Marcos, ela deve entender que quanto mais pessoas ascenderem ao conhecimento, tiverem mais conhecimento, melhor será essa nação. Mais crítica, mais construtiva será essa nação. Sem dúvida alguma. E é papel do professor, né, agregar valor ao estudante. Então, nós tivemos, claro, um momento de bastante turbulência, porque nós estávamos acostumados a receber talvez os melhores dos melhores estudantes, uma vez que nós selecionávamos, né, com mais de 30 candidatos por vaga. Em determinados cursos, nas engenharias, sem dúvida. E agora, muitas vezes, os estudantes não têm a mesma base, a gente reconhece. Sim. Porém, cabe aos professores, cabe aos nossos projetos pedagógicos ao longo dos 4 anos, dos 5 anos de curso, obviamente, fazer a agregação de valor à formação. E temos certeza, né, pelos resultados e por todos os nossos feedbacks que nós temos recebido, esses profissionais se formam, né, tão bem quanto, e tem sido aí os garotos propaganda, no bom sentido, da qualidade de ensino que a gente tem. Né? E que fique registrado, esses números são números irrefutáveis, no sentido de já existir uma aferição. E não é especulação, porque normalmente o discurso de palanque, o discurso especulatório, é aquele diz assim, mas eles entram, eles são mais fracos, eles sairão profissionais mais fracos. Isso é bobagem, certo? Isso é um panfleto.
não se trata da realidade. Quando se vê a realidade mesmo, há uma outra inserção. Nem sempre aquele que entrou numa segunda, numa terceira convocação, hipotética, usando essa hipótese, será aquele ruim na academia. Ao contrário, ele pode ter entrado na terceira chamada, na quarta chamada, e no desenvolvimento do curso, se transformar no primeiro, a sair com um melhor emprego e com uma condição profissional exuberante. Por quê? Porque alguém que soube aproveitar a oportunidade. Não podemos generalizar nesse sentido, como víamos antes, né? Não em medicina, a UT não tem, a UTFPR não tem esse curso, mas ainda, né? ainda não tem esse curso, mas quando pensa assim, mas é porque ele entrou em medicina por cotas, ele será um médico fraco. Olha, por favor, talvez você pudesse usar esta fala 1998, 1996, agora não, agora estamos em 2018, é necessário reciclar isso também. Veja, nós não temos o curso de medicina, né, por sermos uma universidade por campo do saber, ela tem cunho tecnológico, você bem colocou no início, a primeira e única ainda no Brasil. Do país. Mas nós temos uma área muito forte de estudo e de pesquisa, que é a engenharia biomédica. Olha, então nós construímos hoje, desenvolvemos equipamentos, né, para a medicina. Sim. Então, é claro que o conhecimento, né, biomédico, nós temos um programa de engenharia biomédica, inclusive eu sou professor pesquisador lá, na área de materiais biomédicos, biomateriais, né, que isso é muito importante. Quando você vai fazer uma prótese, você vai colocar algo no corpo humano, você precisa ter um material adequado. Então, essa área é muito, muito vasta, né? E a engenharia biomédica é um papel, da Universidade Tecnológica, né, uma interface muito grande com a medicina. Então, olha, veja, uma engenharia, se você que está nos assistindo agora, puxa, mas engenharia biomédica, gostei dessa possibilidade. Então, o que você fará? Você vai entrar no site da UTFPR e lá você terá mais informações sobre o curso. O site da UT, por favor, professor Marcos. É www.utfpr.edu.br. Então, fique à vontade, hein? www.utfpr.edu.br. Fique muito à vontade para fazer uma avaliação dos cursos e se tornar aluno da maior universidade, da melhor universidade tecnológica do Brasil. E olha, eu não digo isso porque ela é única, não. Eu creio que mesmo que houvesse outras que acabaram se transformando em institutos federais, a UT teria esse papel protagonista de excelência por tudo que nós conhecemos da instituição, Marcos, e dos vários colegas da UTFPR que estiveram conosco, e fica o meu convite para que nós também tenhamos sempre a participação de um outro colega falando sobre essa orientação profissional do qual carecem os nossos estudantes, carecem muito assim de saber quais são os cursos, como fazer, não fazer. Então, essa orientação profissional é muito útil. Nós conversamos há muito tempo sobre isso, né? Sem dúvida. E os coordenadores, né, a gente diz que os coordenadores dos cursos são os maestros, né? São eles que têm a batuta, que dão o tom, né, conduzem o corpo discente, o corpo docente, fazem essa interface muito importante. E os coordenadores estão sempre muito dispostos, né, também a exporem os seus cursos. Eu coordenei um curso de 1995 a 1998, né, já faz muito tempo. Esse curso de engenharia mecânica, hoje ele tem já o seu mestrado, o seu doutorado, mais de 1.200 engenheiros formados. Então é uma satisfação muito grande sempre ter participado de toda essa sequência, né, de formação. E hoje, como diretor-geral, a gente coordena todo esse trabalho e esses milhares de estudantes nos seus sonhos, né, querendo transformar os seus sonhos na vida profissional, e isso é muito gratificante. Nós chamaremos nosso bom intervalo, vamos para o intervalo. No segundo bloco, você ouviu o professor Marcos citar a engenharia biomédica e falar sobre essa vocação que a UTFPR tem. Mas fica aqui uma indagação para o professor Marcos responder no segundo bloco. Mesmo sendo uma universidade com essa vocação mais tecnológica, a UTFPR tem letras e também tem educação física. O professor Marcos contará isso para nós no segundo bloco, dois cursos que parecem estranhos no ninho, mas não são não. Ao contrário, estão agregando muito valor à instituição. Bom intervalo culturalíssimo, você que está conosco. E na volta, um pouco mais sobre o trabalho, essa missão do professor Marcos Schiffler dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já voltamos. É o segundo bloco do programa Eureka de hoje. Você está com o professor Marcos Schiffler, nosso colunista de rádio. Quer ouvi-lo semanalmente? É só dar uma chegadinha, FM 97.1 AM, 630, 6h57 da manhã. Você nos acompanha. Acompanha também na versão estendida em AM, de segunda a sexta-feira, às 11h50, às vésperas do almoço. Sempre damos esse toquezinho, né? Bom almoço, né, Marcos? É nesse sentido. É uma espécie de um aperitivo, né? Isso mesmo. E tem sido agradável trabalhar
Sempre, o rádio é maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. E nós podemos falar de onde estivermos, né? Como sem dúvida. Já falei, estava à beira da praia uma vez, Olha outra vez só. estava no aeroporto, né? Então a gente sempre temos nossos colunistas participando. Agradeço muito, viu, professor Marcos, essa sua sessão de tempo, de espaço, né? Essa bondade, generosidade para conosco. Nós temos um pequeno reparo a fazer em relação à engenharia. Não, na verdade, a gente fala aqui, nós temos uma área muito forte que é a engenharia biomédica, mas ela ainda não oferece formalmente, né, um curso de engenharia, graduação. Ela tem as linhas de pesquisa junto ao programa de pós-graduação. O projeto da engenharia está em construção, né, deve sair logo. Já vem na sequência. Exatamente. Mas a UTFPR tem letras e tem educação física. E tem administração também. Olha, né? Então, eu não tinha tocado em administração. Exatamente. Nós temos um viés tecnológico, é claro. Nós temos talvez 80% a 85% dos nossos cursos são ou superiores de tecnologia ou, na maioria, engenharias. Né? Hoje, sim, a UTFPR ela tem 52 engenharias. Né? 52 em todo o estado do Paraná. Né? Dessas, 10 estão aqui em Curitiba. Algumas são homônimas. Abriu o leque. Algumas são homônimas, por exemplo, nós temos a engenharia mecânica, que é a minha área, tanto aqui como em Ponta Grossa, em Cornélio Procópio, em Guarapuava e em Pato Branco, né? E Londrina. Então são 6, né? Então, 6 oferece, é claro, há uma grande interação entre os cursos, os laboratórios, né? São todos completos, um campus dispõe dos laboratórios no outro, tá? E a gente trabalha em conjunto. Mas o curso de letras ele foi criado, né, a partir de 2005. Eu era o diretor de ensino na época, então eu já estou aí na gestão da universidade há mais de quase 15 anos. Né? E nós criamos esse curso, nós tínhamos um quadro de professores muito competente, 45 professores. 45 colegas. Linguistas, vários professores. E nós criamos um curso de letras inglês, português e inglês. Sim. Hoje, né, já nós temos uma separação, ou seja, nós oferecemos o dobro de vagas com um curso de letras português e um curso de letras inglês. Então temos professores hoje no nosso Departamento Acadêmico de Língua Estrangeira Moderna, né, que é o DALEM, e professores no Departamento de Linguagem e Comunicação, que é o DALIC. E esses professores todos, então, cuidam desses cursos. São cursos muito bem avaliados, conceito máximo, né, do MEC, conceito 5, né? O curso de Educação Física é o nosso precursor lá na 3ª sede, ou seja, hoje eles ocupam o campus Neoville, ontem passamos a tarde com eles lá. É um campus enorme, 250 mil metros quadrados, a antiga fábrica da Siemens, na cidade industrial, né, que o MEC está adquirindo para a universidade, né, por meio de recursos federais. E lá nós temos já o desenvolvimento das atividades do curso de Educação Física. É um bacharelado. E tanto o curso de letras quanto o curso de educação física, eles têm alguns vieses relacionados à tecnologia. Sem dúvida. O fato do curso não ter um nome, né, diretamente ligado à tecnologia, não, né, o isenta de ter trabalhos e o próprio projeto pedagógico ser formatado em cima de tecnologia. Porque tecnologia, muitas vezes, a pessoa pensa que é uma máquina, que é uma energia elétrica. Não, a tecnologia, existe tecnologia na linguagem, existe tecnologia na prática de educação física, né, atividades laborais da indústria. A tecnologia está então, por exemplo, mesmo os industriais, as pessoas que trabalham em grandes empresas, muitos estão padecendo de saúde, com colesterol elevado, com problema de saúde do coração, infarto. A educação física nossa tem um trabalho muito forte na questão da qualidade de vida, né, das pessoas. Então, isso também é tecnologia. Claro, com toda certeza. Existem todos os equipamentos para você mensurar isso. Né? E que belíssimo trabalho que a UTFPR oferece agora quando abre este leque para mais pessoas também. Você fala, vem administração. Está entrando num outro campo de conhecimento. Sim, a gente tem uma escola de gestão e administração hoje que é referência. Também um curso Conceito 5. Sim. Tem 2 programas de mestrado associados que fazem a parte de gestão pública, né? Então é muito importante que não só... Aliás, as grandes universidades tecnológicas, as Technische Universitäten, por exemplo, na Alemanha, todos têm a área de administração junto, a áreas sociais também, porque o que precisa ser sempre lembrado é que o foco de uma instituição é a pessoa, né? Claro. E a pessoa não é formada apenas pelo conhecimento técnico. Ela tem que ter o conhecimento, né, as relações sociais. Exatamente. E é isso que a gente defende sempre. Então a tecnológica, ela tem um viés, claro, tecnológico, mas ela tem também várias outras áreas do conhecimento que são sinérgicos, que são transversais. Sim. E que nos auxiliam muito a formar bons profissionais. Bons profissionais. É por isso que o mercado de trabalho bate a porta
da UTF-PR, historicamente, né? Sempre, quando se pensava, eu já contei essa minha história em rádio, me permita aqui rapidamente contar a história, Marlos, como estudante de ensino médio, segundo grau, à época. Eu também sou do tempo do segundo grau. Marcos, todos os meus priminhos, todos, né? Priminhos carinhosamente, todos eles foram para o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. Eu fui a única ovelha desgarrada e brigavam comigo, mas por que você não vai para lá? Vá para edificações. Não, vá para engenharia, para mecânica. Não, vá para elétrica, desenho eletrônico. Não vou de jeito nenhum. Fui para o Estadual do Paraná para fazer administração. Então, fui assistente, o curso, à época, era assistente de administração. E justamente ali eu fui me realizar. E os primos todos. E quando nos encontrávamos, eu usava camisa tergal, era uma camisa similar a essa, só que branca, é claro, e aqui com o símbolo do estadual, para o alto e para a frente, long lactec. Então, em latim, seguindo. E calça de tergal, sapato preto, meia preta, e eles usavam os jalecos caprichosíssimos, né? O verde era justamente mecânica, o azul claro, o azul mais escuro, o amarelo. O lilás mais ligado à eletrônica. Isso mesmo, então era fascinante. Isso faz falta e muito ao jovem quando ele pensa no mercado de trabalho. E justamente falta que eu digo são as perspectivas, as expectativas que ele cria. E é por isso que o novo ensino médio, de alguma forma, ele retoma um desastre educacional brasileiro que se deu quando existiu o desmonte da escola de orientação profissional. O CEP foi um exemplo, não é, Marcos? O que aconteceu? Lá havia, então, administração, havia economia, havia necessariamente o curso de edificações, havia o curso de TLPO, técnico em laboratório de prótese odontológica, e patologia clínica. Aliás, esses dois, TLPO e patologia clínica, eram cursos que normalmente abasteciam a própria Universidade Federal, porque os alunos eram alunos de excelência que saíam dali. Infelizmente, houve esse desmonte, tudo foi destruído. Eu lembro bem do laboratório de TLPO sendo destruído. Um laboratório equipado, muito bem, dinheiro público investido ali, alunos felizes, acabou o curso. Aliás, eu dei aula para a última turma de TLPO no período da tarde. Funcionava de manhã, à tarde e à noite. Eu dei aula para uma turma de TLPO à tarde, era o último ano do curso. E a tristeza deles ao saberem que eles não mais teriam TLPO. Então, houve esse desmonte da educação num período em que os gestores equivocados entendiam o seguinte: mas eles não aprendem nada. Eles não aprendem os conteúdos curriculares normais e não aprendem orientação profissional, então eu vou acabar. É normalmente assim, terra arrasada, quando isso é uma estupidez. Bastava rever, incorporar, mexer, mas não tem um Você ataca a causa e não o efeito. Você resolve assim, assume uma... Então, bom, fim de conversa. Mas há alguns dias foi anunciado aí por um governo estadual, acho que do Distrito Federal, que deve voltar à disciplina de educação moral e cívica. Inclusive, o governador vetou, mas a Assembleia acabou... Nós deveríamos, então, pensar em reincorporar, por exemplo, uma disciplina que seja a volta às cavernas. Aí você volta à caverna, um período qualquer da nossa história das cavernas, com o TACAP. A educação moral e cívica, ela nunca foi uma disciplina, ela simplesmente era um conteúdo completamente veiculado a pensamentos que não só eram retrógrados, eram pensamentos casuístas e particularizados. Este educador aqui, que já lecionou o SPB, Organização Social e Política Brasileira, só durei um bimestre lecionando o SPB, porque o livro era tão ruim que nós simplesmente dizíamos assim: olha, esquece o livro, falemos sobre o que é o país, e alguns pais, à época, não gostavam disso, porque não queriam que os filhos tivessem uma visão tão ampla. Normalmente é isso, são políticas assim, públicas, esquisitas, esquizoides, para não dizer deturpadas. Da mesma forma que eu entendo que esse Estado assumiu isso deverá deixar o Estado logo, porque ele não tem base, não tem parâmetro nenhum. A educação moral e cívica já está inserida na sociologia, já está inserida na filosofia, na história e na discussão geopolítica. Ela não tem necessidade de ser uma disciplina só. Então, veja, fazendo uma comparação do que você colocou, nós também defendemos isso, por exemplo, na parte de, levando agora para os cursos superiores, empreendedorismo, a parte de sustentabilidade.
né, a parte, esses temas transversais, muitos defendem, e eu sou um deles, de que não deva ser uma disciplina específica, Exato. porque aí o estudante pensa assim, não, eu já estudei o que é sustentabilidade, eu não preciso mais ser sustentável nas demais disciplinas. Né? Ou então até introdução à engenharia é outro tema sempre. Tem introdução à engenharia ou não tem? Bom, tem, tá, então tem introdução à engenharia, mas aí nada mais a engenharia. Então essa é uma discussão, eu concordo, quer dizer, há temas que são muito bem explorados, né, no bom sentido, e de forma transversal. Não há necessidade de uma disciplina para trazer esse casuísmo, para trazer esse foco, né, numa linha de pensamento. E a educação, ela não tem a prerrogativa de estabelecer moral. A educação é técnica. Esse é o nosso princípio. Certo. Quem estabelece preceitos morais é a família. Quem estabelece a ética, a conduta cidadã, em primeiro lugar, é a família. A escola tem um compromisso com o saber técnico, em qualquer das suas áreas. Sim. Então, quando nós fugimos disso e se quer colocar na escola uma responsabilidade de doutrinar moralmente o indivíduo, isso não é só das cavernas, isso é anterior mesmo. Aí nós vamos voltar para a ameba e o desenvolvimento amebiano, para nós entendermos como se dá esse princípio. A família, sim, essa deve instrumentalizar a sua criança, pai, mãe responsável, avô, avó, tio, tia, não importa, para que essa criança tenha, sim, um horizonte moral. E quanto ao civismo, o civismo vai além de colocar a mão no peito e cantar o hino nacional sem sequer saber que as margens do Ipiranga, cantar o hino Salve Lindo Pendão da Esperança, hinos parnasianos, hinos com métrica em 10 sílabas poéticas, hinos heróicos e com um palavreado que tipificava aquele recorte literário de 1882 das fanfarras de Teófilo Dias. Ou seja, cá para nós não tem sentido. Muito bacana essa sua explicação. Então é nesse sentido que a gente, né, continua lá trabalhando. Nós temos esse desafio, voltando agora ao tema da UTFPR, é um desafio grande, mas é bastante assim encorajador, né? Claro que a experiência já de outras gestões nos ajuda. Nós temos agora a busca por parcerias, né? Nós temos Sim. uma série de instituições públicas e privadas dentro, obviamente, da legalidade, que nós estamos contatando para poder, de fato, externar a universidade além dos muros, né, para a gente poder contribuir com a sociedade. E isso, aí a criatividade, né? Nós temos que ter muita criatividade, né, para a universidade deve ter criatividade para inovar e gerar conhecimento. É isso que a gente quer fazer. Né? E faremos. Professor Marcos, muito obrigado por sua vinda, nosso colunista da casa. Então não vou dizer nem que voltará outra vez, porque certamente voltará outras vezes. E em rádio você sempre está conosco, semanalmente, batendo esse papo. Fica aqui o registro desse grande dia 20 de março, uma data belíssima, sua posse, amigo, parabéns, conheço a trajetória do amigo nesses anos em que estivemos aqui juntos e só tenho a parabenizar e parabenizar ao TFPR por ter feito essa escolha democrática em que todos ganham. Os eleitos, aqueles que não foram eleitos, mas podem colaborar com o processo de gestão, com o processo educacional, a bem da educação é o que nós desejamos. Você está com o programa Eureka, professor Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Igualmente. Bom trabalho, boa gestão. E falando em gestão, próximo programa, mais informações, você está conosco. Fica ali o e-mail no finalzinho para você, professormaros@uol.com.br, professormaruseureka@gmail.com. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.